Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristóvão Gonçalves, eu falo de Pernambuco, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e Criminologia na Universidade Estadual de Pernambuco. Atualmente curso doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estudo operações da Polícia Federal no polígono da maconha. Tenho alguma experiência com estudos de drogas, a respeito da interação entre policiais e drogas, notadamente no contexto do Pacto pela Vida em Pernambuco. Sou também pesquisador do Laboratório Social da Cannabis, que congrega vários pesquisadores de diversas áreas, médicos, economistas, cientistas sociais, antropólogos, advogados, como eu, e indico a leitura do livro de Maconha Cannabis, Entre Política, História e Moralidades. O livro se encontra disponível no link da descrição. Quais são as diferenças entre legalização e descriminalização da maconha? Excelente pergunta. Eu vou acrescentar outro elemento. Quais são as diferenças entre despenalizar, descriminalizar e legalizar? Bom, a atual legislação de drogas, a Lei 11.343, despenalizou o crime de porte de drogas para uso pessoal previsto no artigo 28. Isto quer dizer que desde 2006, nenhum usuário de drogas pode ser preso. Aos usuários de drogas eram dirigidas as medidas previstas no Juizado Especial Criminal, notadamente a transação penal, um acordo que nunca gerou antecedentes criminais ou, como se fala, ficha suja. Descriminalizar é deixar de ser crime. Este foi o passo tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o porte de drogas para uso pessoal continua sendo uma infração administrativa, sujeita a algumas penalidades, porém, não pode ser mais considerado crime. Legalizar ou regulamentar diz respeito a uma política mais complexa que não corresponde ao atual estado do debate da descriminalização no Brasil. Como a descriminalização pode impactar a economia, tanto em termos de custos judiciais quanto da geração de receitas? Bom, é notório para quem milita na advocacia ou para quem realiza pesquisa que um dos crimes em que há mais gastos do judiciário, com servidores públicos, com os processos judiciais, com o pagamento de magistrados, promotores de justiça, quando a gente está falando em termos de justiça estadual, é o crime de tráfico de drogas. Parte desse crime de tráfico de drogas é um crime de tráfico de drogas pequeno, um crime que atinge pessoas ligadas não ao atacado, mas ao varejo, pessoas que às vezes se confundem com usuários, o que eu chamo de usuários revendedores. Essa questão em termos legais diz respeito a custos não só do sistema judiciário, mas do sistema penitenciário. Uma questão muito importante que diz respeito à região que a gente está inserida, Pernambuco, o Nordeste, também falando da Bahia, Alagoas e outros estados que se destacam na produção de maconha ou cannabis, diz respeito especificamente sobre uma região que produz maconha. Uma região que é conhecida como a região do polígono da maconha, localizada no médio e submédio São Francisco. Falar, então, da descriminalização e de uma possibilidade de regulamentação é falar de áreas historicamente vulnerabilizadas pela seca, áreas pobres, áreas em que muito tempo não se olhou com o devido respeito e cuidado de política pública e áreas que podem gerar renda, podem produzir e dar à sociedade brasileira não só um produto recreativo, mas um produto destinado à medicina, à terapia, mas também um produto destinado à indústria, quando a gente fala em termos de cânhamo. A gente pode observar a área da Califórnia, dos Estados Unidos, e o que esta área, que é uma área ensolarada, propícia à produção da maconha, traz àquele estado. Obviamente que todas as situações particulares do Brasil devem ser respeitadas neste processo de entendimento de retorno econômico. Quais seriam os principais benefícios sociais da descriminalização? Bom, a gente fala que o encarceramento em massa atinge pessoas abarcadas pelo Estatuto da Juventude, pessoas que têm idade entre 15 e 29 anos, homens negros. O principal benefício, a gente fala de uma questão de desencarceramento, uma questão de redução de danos com um problema que impacta saúde, educação, segurança pública, política judiciária e assistência social. Além dessa questão, ligada a um grave problema discutido no plano das políticas públicas judiciárias e outras políticas públicas, nós temos a possibilidade de que o Brasil seja um grande produtor de maconha em regiões como a região do polígono da maconha,
que abarca estados nordestinos. Atualmente, a produção de maconha tem se localizado em alguns estados do norte, a exemplo do Pará e do Maranhão, como alguns pesquisadores têm sinalizado em seus estudos. Como a descriminalização pode influenciar a saúde pública e a política de drogas? Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Se eu deixo de tratar algo como crime, esta situação continua sendo um ilícito administrativo. Esse ilícito administrativo, a adicção, o vício, o uso problemático de drogas, incluindo a maconha, saindo de uma perspectiva criminal, passa a ser analisado por uma perspectiva da saúde. E quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de saúde pública, de saúde coletiva. Levar o tratamento, o cuidado, as políticas de redução de danos a quem mais precisa, quem tem problemas, ou melhor dizendo, uso problemático com substâncias, a exemplo da maconha. A proibição dificulta o acesso de políticas de redução de danos e o acesso de políticas de saúde pública, incluindo a saúde mental. Que mudanças legislativas seriam necessárias para implementar a descriminalização? Bom, a descriminalização já ocorreu. Ela ocorreu por um julgamento de um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 635-659, que veio do Estado de São Paulo e foi patrocinado pela Defensoria Pública. O resultado desse recurso é um resultado contemporâneo ao momento que a gente está conversando. Porém, no Brasil, a gente tem uma queda de braços entre judiciário e legislativo, enquanto o judiciário firmou a tese de descriminalização do porte de drogas para uso pessoal de até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, o Legislativo, o Congresso Nacional Brasileiro, tenta incluir na Constituição um mandamento constitucional para criminalizar o porte de qualquer substância. Acredito eu que as substâncias que estão previstas, que são proibidas, que são proscritas na portaria número 344 da Anvisa. E a questão é que a gente tem uma insegurança jurídica e um avanço tímido sendo guerreado sem argumentos científicos e sendo guerreado por uma questão de moralidade retrógrada. Quais são as percepções da sociedade brasileira em relação à descriminalização atualmente? Bom, eu não posso falar em nome da sociedade brasileira, porém, em grupos como advogados, pesquisadores, professores, pessoas ligadas às ciências criminais, à pesquisa criminológica, à antropologia, à sociologia, pessoas que eu dialogo, isso é visto como um avanço tímido, e esse avanço tímido ainda é festejado diante de um quadro de neoconservadorismo que vive a sociedade brasileira. Em relação a outras pessoas, acredito que a função de pesquisadores, professores, advogados, pessoas ligadas ao universo jurídico, é esclarecer a pessoas que eventualmente não entendam essa política pública em seus termos verdadeiros, a realidade do que constitui a lei de drogas, o encarceramento em massa, o racismo institucional por meio da lei de drogas e outros graves problemas que estão relacionados à questão da proibição das drogas, incluindo o fortalecimento de crime organizado, como a gente já dialogou hoje. Quais são os riscos associados à descriminalização da maconha? Bom, toda política pública tem risco. Esse risco, a gente pode dizer que a quantidade escolhida pelo Supremo Tribunal Federal, que é similar à do Uruguai. O Uruguai utiliza 40 gramas e 6 plantas fêmeas. O Supremo firmou a quantidade como não tráfico de drogas, como uma presunção de não tráfico de drogas, 40 gramas ou 6 plantas. O risco que eu entendo é que essa quantidade e outros elementos que a gente entende como second code ou códigos ideológicos, na realidade, continuem incidindo e que as pessoas que notadamente sempre foram criminalizadas como traficantes, a despeito de serem usuárias, continuem indo para as cadeias. Então, o principal risco que eu vejo é um avanço que não constitui como, na verdade, um progresso. Falar de lei de drogas, de descriminalização, na minha opinião, é falar sobre cidadania. É falar, na verdade, sobre avanços democráticos que o Brasil não realizou. É muito importante, e aí eu me lembrei agora de um trabalho que eu produzi durante a comissão, e outras pessoas que estudam justiça de transição vão poder falar melhor do que eu sobre isso. Se você se debruçar sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade, em que a gente discute os crimes da ditadura e que a gente discute o desaparecimento forçado
de muitos sujeitos, de muitos cidadãos brasileiros. Muitos argumentos utilizados pela polícia política para chegar até militantes políticos, outras pessoas, era o uso de drogas e era o uso de maconha. Isso está lá registrado na Comissão Nacional da Verdade. Então, o Brasil não tem um processo de democratização. O Brasil sofreu pequenos processos de liberalização, mas não democratizou de fato suas instituições. E o risco que eu observo é que esse julgamento não tem um impacto real no encarceramento. Mas a gente não trabalha com bola de cristal, a gente precisa implementar a descriminalização, precisamos evitar alguns retrocessos no plano legislativo e caminhar para outros passos verdadeiramente democráticos. Como a descriminalização pode afetar a relação entre o Brasil com as convenções internacionais? O Brasil, historicamente, é um Estado violador de direitos humanos. Nos anos 90, com as chacinas da Candelária, Eldorado dos Carajás, Carandiru, mostrou ao mundo como o Brasil trata seus conterrâneos, como o Brasil trata parte de sua população. E como a origem escravocrata e patrimonialista do Brasil influencia essa violência. O Brasil está em desacordo com as convenções e discussões internacionais que têm apontado o potencial terapêutico da maconha, que têm apontado desencarceramento como política necessária no plano das discussões da justiça criminal e do sistema penitenciário. O Brasil, então, tem uma chance, como Estado violador de direitos humanos e condenado internacionalmente por várias violações de direitos humanos, inclusive o caso Favela Nova Brasília, que envolve discussão sobre drogas e letalidade policial, ter uma nova chance de construir uma política de direitos humanos integrada com a proteção centralizada do sujeito e da sujeita também, porque quando a gente discute política de drogas, existem vulnerabilizações de gênero que devem ser apontadas. Quais grupos seriam beneficiados pela descriminalização? Bom, a descriminalização, o uso de maconha, como é apontado por médicos que contribuíram para a proibição da maconha a partir da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, na era Vargas, do presidente Getúlio Vargas. O uso de maconha ele está democratizado entre as classes sociais. Então, a descriminalização do uso de maconha, ela alcança os setores populares, que eventualmente são criminalizados com os rigores da lei, como o tráfico de drogas, e atinge também os setores beneficiados, privilegiados da sociedade, para os quais a descriminalização já ocorreu. O uso de substâncias como maconha ocorre em festas públicas, em algumas praças, em que a gente observa a imunização desses sujeitos e a seletividade penal em relação aos outros sujeitos, notadamente homens, negros, mulheres, das classes populares, previstos em territórios muito específicos em que se faz, como pesquisadores das ciências criminais apontam, sujeição criminal. Territórios em que se realiza sujeição criminal. O que a descriminalização significa para usuários recreativos versus usuários medicinais? Bom, eu vou também colocar minha posição. Eu acredito que a gente não deve realizar antagonismos, dicotomias. O uso recreativo também se reveste de uso terapêutico. Descriminalizar para uso recreativo pode ser também impactar, do ponto de vista do cuidado, da saúde, da forma como esse sujeito interage com o seu próprio corpo e com a sociedade, um ponto positivo. Aqueles usuários que utilizam maconha não mais como uso compassivo, como a Anvisa inicialmente previu no Brasil, é necessário que esses usuários, hoje eles vão poder, ao invés de importar, gastar valores elevados com a importação de óleos e outros produtos, eles vão poder produzir. Ocorre que também a gente está numa zona cinzenta, em que situações de regulamentação em direito administrativo para uso de cannabis e misturado com estigmas sobre o uso recreativo e o uso medicinal que tem gerado uma legalização silenciosa não estão claros. A gente não tem uma lei que regulamente o uso medicinal. A gente tem um projeto de lei, o projeto de lei número 399 do ano de 2015, que está parado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional não avança numa regulamentação necessária
e propõe uma regulamentação em desacordo com o direito penal, em desacordo com as melhores práticas em relação a drogas, em relação ao direito comparado, isto é, ao direito aplicado a outros países que não ao Brasil. Como a descriminalização pode afetar a imagem do Brasil no cenário internacional? Bom, foi a ONU que disse que um mundo livre de drogas é possível na UNGAS. Essa mesma ONU, hoje, a partir do ano de 2020, diz que devemos considerar o potencial terapêutico da maconha e que esta droga possui potencial terapêutico e medicinal e deve ser considerada para esses fins. O Brasil está em desacordo não só com os entendimentos da ONU, mas de outros países vizinhos. É importante que se diga que na América do Sul, onde estamos localizados, só o Brasil, um gigante, junto da Guiana e o Suriname, não possuem política de regulamentação de maconha. A gente está falando que o Brasil, junto de outros países, não possui regulamentação alguma. E descriminalizar não significa que a gente tenha alguma regulamentação. A descriminalização é apenas o primeiro passo. Descriminalizar não se confunde com despenalizar, que também não se confunde com legalização e regulamentações. Todas essas etapas são necessárias e importantes para a construção de uma política de drogas que respeite direitos humanos do ponto de vista internacional, colocando o sujeito humano no centro das preocupações sociais do Estado, das organizações sociais que militam em favor de direitos humanos também. Qual é o papel da educação e da conscientização na implementação da descriminalização? Essa educação, ela não pode ser uma educação só formal, ela tem que ser uma educação diária, uma educação aberta ao diálogo, inclusive com pessoas que pensam diferente da gente. A sociedade brasileira precisa entender que descriminalizar não significa que o Estado não vá tratar como infração ou como ilícito. Mas o Estado não pode, pela melhor dogmática penal, continuar tratando crime de porte de drogas para uso pessoal como crime, ainda que seja um crime de menor potencial ofensivo. Isso não diminui o consumo, isso não diminui o tráfico de drogas. É preciso que a gente tenha outras respostas para o uso que pode ser um problema social. Quais são os mitos mais comuns sobre a descriminalização da maconha? Bom, eu acho que os mitos mais comuns eles estão lá na Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecente. A maconha é a porta de entrada de outras drogas, como drogas mais pesadas, como a cocaína, a heroína, à época dos anos 40, se era utilizada no Brasil, então isso era colocado. A maconha é um estimulador de crimes, como crimes patrimoniais ou homicídios. A maconha está relacionada à promiscuidade sexual e outras atividades, como prostituição. Bom, esses são mitos, são dogmas que devem ser desconstruídos. E essa desconstrução parte de uma educação para direitos humanos, parte de um debate sincero e real sobre questões como o uso de drogas que sempre ocorreram na sociedade e que devem estar sob o controle do Estado, mas devem ser dialogados. A política deve ser construída e essa construção deve partir do cuidado com o ser humano, das políticas de redução de dano, das políticas que façam esse ser humano entender o seu lugar no mundo e o seu lugar com o uso de maconha ou outra substância ilegal. É algo muito complexo falar em educação e uso de drogas, mas é um debate também necessário. Como as políticas de descriminalização podem ser implementadas de forma a evitar o aumento do uso entre jovens? Bom, a gente tem uma decisão judicial, a gente não tem uma política. Como é que a gente pode implementar a descriminalização evitando o uso? Dialogando com os jovens sobre como o uso na adolescência ou na infância pode impactar a sua vida adulta. A gente pode diminuir o consumo a partir do momento que a gente fala abertamente em televisões, em rádios, em jornais, em escolas, que o uso de maconha pode se constituir um problema, sobretudo quando ele não é utilizado por um sujeito que pode se autodeterminar como sujeito maior de idade. Obviamente que cada caso é um caso, mas diminuir o consumo, como é a ideia de diminuir o consumo de drogas lícitas, como álcool e tabaco, só pode partir de um debate franco, que até o momento atual não ocorreu na sociedade brasileira.
Quais as próximas etapas no debate sobre a descriminalização no Brasil? Bom, eu acredito que as próximas etapas, depois da descriminalização, é discutir como regulamentar ou como legalizar. Afinal, o usuário pode consumir no asilo inviolável do ser, isto é, na sua residência, mas ele vai continuar submetido ao mercado ilegal. Como conseguir sementes para plantar? Como conseguir 40 gramas se o Estado não fornece ou você não pode comprar da iniciativa privada legal regulamentada? As questões são questões complexas, porque também envolvem um debate que não é um debate concluído, um debate que está sendo guerreado por um conservadorismo que quer retroagir, que quer retroceder no pequeno avanço dado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 635-659.